Fala galera! Hoje vamos para a parte 2 da nossa sexta aula de atividades de inteligência. E hoje vamos finalizar a doutrina da atividade de inteligência da ABIN. Pois é, finalmente vamos já fechar este assunto aqui e a gente já está chegando num ponto bem bacana da matéria de atividade de inteligência que está no seu edital para a Polícia Institucional na parte específica. Então, fique aqui para a gente terminar a parte 2 aí da sexta aula, que é a segunda parte do glossário, que é um item que está no seu edital, tá bom? Quero lembrar vocês do PDF que está sendo vendido aí com a legislação institucional para o MPU. Nele você encontrará toda a legislação, 170 questões no formato do FGV, comentadas e respondidas, um planejamento para ler toda a legislação institucional em 14 dias, além de um bônus, que são as 170 questões no formato de flashcards, tá bom? O PDF custa R$ 28,97, está na descrição do vídeo. Se você tem interesse, é só clicar aí que você vai saber mais aí na página de compra. Lembrando que membros do canal têm 50% de desconto na aquisição deste material. Então, se você não é um membro, torne-se um membro, que você terá acesso a conteúdo exclusivo, aos vídeos de forma antecipada e também a descontos aí em todos os materiais disponibilizados aqui no canal. Dito isto, vamos para a nossa aula. Paramos ali na última aula, aqui na letra H, falamos sobre o MINT, vamos para a letra I. Ideia. Ideia é uma generalização de determinado objeto, refletindo apenas seus aspectos essenciais. Identificar. Atribuir a um agente, pessoa ou entidade a autoria ou coautoria de ação adversa, inclusive como mentor intelectual ou patrocinador. Então, galera, vamos lá. Veja aqui que agente, né? Posteriormente à palavra agente tem pessoa ou entidade entre parênteses, ou seja, o agente pode ser uma pessoa ou uma entidade, tá bom? E MINT, acrônimo em inglês de Imagery Intelligence, ver inteligência de imagens, já já a gente vai ver, tá? Imparcialidade, princípio do elemento de análise que determina a abordagem isenta sobre os objetos de análise, de maneira a evitar que juízos de valor decorrentes de interesses, convicções pessoais ou ideias preconcebidas distorçam os resultados da produção. Imprescindibilidade, regra que o planejamento e execução operacional devem observar relativos aos meios e técnicas operacionais escolhidos como alternativas necessárias para o cumprimento do objetivo da ação sigilosa. Indicadores, técnica destinada a fornecer alertas sobre eventos futuros, a identificar tendências emergentes ou mudanças indesejadas em cenários sob acompanhamento, entre outros. Galera, lembrando de uma coisa, hein? O PDF desta aula, com todos estes termos, está disponível para você que é membro do canal, além de, no PDF, além de todo o conteúdo aqui da aula, você encontrará também questões inéditas no formato da FGV sobre a nossa aula, tá bom? Falamos sobre indicadores, vamos falar agora sobre inferência bayesiana. Método baseado na fórmula de Bayes ou Bayes, vamos lá. Utilizada no campo da estatística para apoiar a tomada de decisões com base em dados diante da incerteza, cujo objetivo é estimar a probabilidade de um evento acontecer, tendo como base um evento inicial. Então, o objetivo principal é estimar a probabilidade de um evento acontecer, tendo como base um evento inicial. Basicamente isso que é a inferência bayesiana. Informação. Representação registrada ou não de aspectos da realidade com significado contextualizado conforme processamento metódico, racional e objetivo. Galera, é um termo muito importante, dá aquela circulada, dá aquela destacada nesse termo. Vou ler de novo. Informação. Representação registrada ou não de aspecto da realidade com significado contextualizado, conforme o processamento metódico, racional e objetivo. Vamos seguindo. Informar. Fase do ciclo do ramo inteligência, que ocorre sempre que a equipe responsável pelo acompanhamento de determinada área percebe a ocorrência de fato, evento ou situação que deva ser relatado às autoridades competentes, quer por auxiliar no diagnóstico situacional, quer por requerer uma tomada de posição do Estado. Infraestruturas críticas. Instalações, serviços, bens e sistemas cuja interrupção ou destruição total ou parcial
provoque sério impacto social, ambiental, econômico, político, internacional ou à segurança do Estado e da sociedade. Infraestruturas críticas também é um tema bastante importante. Insurgência, rebelião contra um poder estabelecido, feita ou planejada por um grupo formado ou apoiado por parcela da população. Outro tema importante. Integração, temos aqui dois conceitos dentro de integração. Primeiro, número um, na contra-inteligência, compreende medidas considerando-se o contexto do objetivo de interesse adverso, procurando abarcar não apenas a instituição, grupo ou pessoa que possa vir a sofrer a ação adversa, mas também aqueles que facilitam o acesso ao objeto e possam vir a favorecer o agente. Número 2, princípio do elemento de operações que preconiza que sua atuação deve ser integrada de forma ordenada, sistemática e contínua. Integração e interpretação. Fase da MTC, que é Metodologia de Produção de Conhecimento, na qual ocorre o esclarecimento do assunto, ou seja, o provimento de resposta para a questão definida no planejamento. Para tanto, frações em estado de certeza ou de probabilidade são analisadas, integradas e interpretadas, gerando a elaboração textual coerente que permita o esclarecimento do assunto. Então, integração e interpretação, essa parte é a mais importante. Você pega frações que estejam em estado de certeza ou de probabilidade para analisar, integrar, interpretar e depois você gera um texto ali coerente que permite o esclarecimento sobre aquilo ali que você está analisando. Integridade, condição atribuída a dado, informação ou conhecimento de este não ter sido alterado ou destruído de maneira não autorizada. Mais um conceito importante. Inteligência adversa, atividade realizada por agente estatal ou não estatal com emprego de ações especializadas para promover os interesses de seu patrocinador, por meio de acesso indevido ou não autorizados a dados, conhecimentos, pessoas, áreas ou instalações, ou com utilização de técnicas destinadas a modificar percepções e comportamentos do Estado e da sociedade em detrimento dos interesses nacionais. Inteligência cibernética, áreas de atuação da inteligência voltada a temas relativos ao espaço cibernético, cuja produção busca apoiar a atuação do Brasil frente a vulnerabilidades e ameaças cibernéticas, informando políticas públicas e planos estatais nesse domínio, bem como acompanhar e avaliar capacidades, intenções e atividades de atores externos no espaço cibernético. Inteligência corrente, classificação por recorte temporal da produção da inteligência voltada para manter autoridades decisórias continuamente atualizadas sobre eventos e situações em progresso em progresso e sua evolução. Nossa, quase não sai, né? Então, quando falar de algo que está corrente, é algo que está acontecendo, que corre, que se perpetua, tá bom? Inteligência de alerta, classificação por recorte temporal da produção de inteligência voltada para antecipar eventos que possam impactar a consecução dos objetivos constitucionais, a ordem nacional ou a segurança da sociedade e do Estado. Inteligência de base, classificação por propósito da produção da inteligência voltada para a construção de conjunto de fundamentos e referências objetivando a compreensão e contextualização dos temas acompanhados, como subsídio para outra análise providas de foco mais definido. Mas aqui tem várias conceituações de inteligência. Então vamos lá. Inteligência de Estado. Atividade realizada por organismos de inteligência que integram a estrutura do Estado brasileiro, que é o que todas as organizações dentro do Brasil fazem. Inteligência de fontes abertas. Classificação pela origem do dado da inteligência realizada com base em dados, informações e conhecimentos disponíveis, ou seja, de livre acesso. Ver também o CINT, vamos ver. Inteligência de imagens. Classificação pela origem do dado da inteligência realizada com base em dados e informações obtidos por produção de imagens fotográficas e multiespectrais. Ver também IMINT. Nós também já vamos ver isso aí, tá? Inteligência de medidas/mensuração. Classificação pela origem do dado da inteligência realizada com base em dados e informações obtidos por aferição de certos tipos de emanações, como a sísmica e a térmica,
em geral decorrente de assinaturas de eventos como explosões atômicas, ver também massint. Então, galera, são termos assim, mais um pouco mais afastados da nossa realidade, tá? Mas que estão aqui no glossário, a gente vai passar por eles. Mas creio eu que caso a banca venha cobrar dessa parte aqui, eu acho que eles vão pegar conceitos mais utilizados, na nossa realidade, tá? Inteligência de mídias sociais. Classificação pela origem do dado da inteligência realizada com base em dados de informações obtidos em mídias sociais e em metadados associados a eles, permitindo realizar análise de sentimentos, padrões de publicações e avaliação de relevância de temas em massa, mas também SOCMINT. Galera, metadados, eu falei na última aula o que é. Se você está vendo essa aula, não viu a última aula e não sabe o que é, você vai voltar na última aula que você vai saber o que são os metadados, tá bom? E para vocês, virem uma coisa, eles analisam também na inteligência, você analisa também, por exemplo, sentimentos, padrões de publicações e você avalia também a relevância de temas para massas de pessoas. Então até os sentimentos das pessoas fazem, diferença quando se fala de inteligência. Inteligência de segurança. Atividade de inteligência voltada para detectar e avaliar atores internos ao Estado que possam prejudicar a consecução dos seus objetivos e ameaçar o bem-estar da sociedade. Inteligência de sinais. Classificação pela origem do dado da inteligência realizada com base em dados e informações obtidos por interpretação e decodificação de comunicações e sinais eletromagnéticos. Ver também SIGINT. Inteligência diplomática. Atividade de inteligência voltada para antever posições a serem tomadas por outros países e que possam impactar a consecução dos interesses nacionais. Inteligência estratégica. Classificação por propósito da produção da inteligência voltada para análise e interpretação de fenômenos com potencial para impactar objetivos e interesses fundamentais do Estado. Inteligência explorativa. Classificação por recorte temporal da produção da inteligência voltada para assessorar continuamente o processo decisório nacional sobre fatos, eventos, situações e fenômenos que possam representar ameaças ou oportunidades à consecução dos objetivos fundamentais do Estado. Inteligência externa. Áreas de atuação da inteligência voltada para temas sobre os quais o Estado tem pouco ou nenhum poder de decisão ou intervenção unilateral e que exigem estratégias de posicionamento internacional para negociação e consecução dos interesses nacionais. Inteligência geoespacial. Classificação pela origem do dado da inteligência realizada com base em imagens e dados de geolocalização obtidos para descrever, avaliar e representar visualmente características físicas ou atividades geograficamente referenciadas. Ver também GeoInt. Inteligência humana. Classificação pela origem do dado da inteligência realizada com base em dados e informações de percepções originadas de relatos feitos por indivíduos ou trazidos por eles. Ver também UNIT. Inteligência interna. Área de atuação da inteligência voltada para temas que estão integralmente sob a competência da intervenção do Estado, respeitada a conjuntura política e legal do país. Inteligência militar. Atividade de inteligência voltada para avaliar adversários que possam vir a se engajar em um conflito bélico com os países a que servem, procurando obter dados, informações e conhecimentos sobre a disposição de seu inimigo, de movimentações, de espírito de suas tropas e sobre o terreno e condições climáticas em que se darão os confrontos. Galera, isso aqui, só para contextualizar para vocês, quando a gente fala de espírito de suas tropas, existem operações psicológicas justamente para destabilizar esse lado mental aí de exércitos, guarnições como um todo, tá bom? Hoje não, mas ao longo do tempo já se estudou isso e hoje isso pode ser aplicado em situações de conflitos. Inteligência operacional. Classificação por propósito da produção de inteligência voltada para oferecer contextualização de ação pontual do Estado, em apoio à execução de ações já definidas no âmbito de determinada política pública. Inteligência prospectiva. Classificação por recorte temporal da produção de inteligência voltada para oferecer cenários sobre o futuro para assessorar o direcionamento da ação estatal. Já trabalhamos sobre inteligência prospectiva nas nossas aulas anteriores. Inteligência tática. Classificação por propósito da produção da inteligência,
voltada para a reunião de dados, informações e conhecimentos em apoio ao desenvolvimento de políticas governamentais previamente definidas. Inteligência técnica, classificação pela origem do dado da inteligência realizada com base em dados e informações obtidas por meios técnicos. Vê também TEC, TECINT ou TECINT. Inteligência transnacional, área de atuação da inteligência voltada para temas transfronteiriços, parcialmente sobre capacidade de intervenção do Estado, mas que exige negociações e parcerias internacionais para a adoção de políticas efetivas para a concretização dos objetivos do Estado. Interesses nacionais. Saímos agora da conceituação, grande conceituação aí dos termos de inteligência. Vamos falar sobre interesses nacionais. São os anseios e aspirações da sociedade que contribuem para o progresso do Brasil e a conquista do bem-estar, segurança e defesa de todos os cidadãos, preservando-os para usufruto de gerações futuras. Interferência externa, atuação deliberada de governos, grupos de interesse, pessoas físicas ou jurídicas que possam influenciar os rumos políticos do país, com o objetivo de favorecer interesses estrangeiros em detrimento dos nacionais. Esse termo também é importante, tá? Intrusão, introdução de agentes em ambiente diverso, em meio físico ou digital, para detectar ações, identificar agentes adversos e influenciar o seu comportamento. Investigação social, processo de pesquisa dos antecedentes de cada candidato, elaborado sob o ponto de vista da contra-inteligência, com a finalidade de dificultar as ações de infiltração e evitar a admissão de pessoal com potencial para causar comprometimento de conhecimentos e dados sigilosos. Galera, essa investigação social aqui é aquela do concurso mesmo, tá bom? Que é feita, olha só, processo de pesquisa de antecedente de cada candidato. Ponto. Então, fazem um processo de pesquisa de todos os candidatos que ali estão presentes e que passaram nas outras fases, certo? Elaborado sob o ponto de vista de contra-inteligência. Então, a investigação social, ela tem um viés da contra-inteligência. Mas você pode estar pensando, pô, mas estou pensando que a gente é espião para estar atuando contra a gente? Não, isso é uma medida preventiva. Por quê? Qual é a finalidade? Visa dificultar as ações de infiltração e evitar a admissão de pessoal com potencial para causar comprometimento de conhecimentos e dados sigilosos. Então, não são pessoas deliberadamente mal intencionadas, mas também pessoas que podem causar comprometimento devido às suas ações, mesmo que sejam involuntárias ali para aquela instituição, tá bom? J. Juízo, relação entre ideias, compondo uma proposição ou asserção sobre um objeto. M. MASINT, acrônimo em inglês para Measurement Intelligence, ver inteligência de medidas, mensuração. A gente já viu isso aí, tá? Material, substância, modelo, protótipo, molde, máquina, equipamento ou similares que representem dados, informações e conhecimentos. Matriz de impactos cruzados é uma técnica de geração de ideias indicada para fases iniciais de um projeto de análise. Então, isso aqui é importante. Matriz de impactos cruzados é uma técnica que é indicada para fases iniciais de um projeto de análise, quando o analista ou equipe de análise ainda está buscando compreender uma situação complexa. Então, a matriz de impactos cruzados, para a fase inicial, quando a galera está tentando entender uma situação complexa. Basicamente isso. Meios técnicos. Recursos materiais e tecnológicos empregados numa operação de inteligência, nos limites das possibilidades legais de atuação do órgão. Metadados, elemento de contextualização atrelado a algum registro, seja um dado, informação, conhecimento ou conhecimento de inteligência. Pronto, nós falamos sobre metadados na última aula, aqui tem uma conceituação técnica, mas quer dizer tudo aquilo que eu disse ontem. É um elemento de contextualização atrelado a algum registro, seja de um dado, informação, conhecimento de inteligência, tá bom? Isso são os metadados. Método Delphi, método que permite a comunicação coletiva e, eventualmente, a construção gradual de consensos entre especialistas. Falou de método Delphi, consenso entre especialistas. Método Delphi, consenso entre especialistas. Consenso entre especialistas separados geograficamente, consistindo na elaboração de um conjunto de questionários que serão respondidos em sequência individualmente pelos participantes. Isso aqui vem lá da administração, tá? Metodologia de produção do conhecimento da inteligência, MPC.
Metodologia que abarca todo o ciclo de análise, composta de 6 fases: planejamento, reunião, avaliação, integração e interpretação, formalização e validação, difusão e resultados. Ver também ciclos de análise. Então vamos lá. A metodologia de produção de conhecimentos, ela tem 6 fases. Vou repetir as fases: planejamento, reunião, avaliação, integração e interpretação, formalização e validação, difusão e resultados. Vamos para a letra N. Necessidade de conhecer. Aqui nós temos 2 conceitos para a necessidade de conhecer. Conceito número 1. Disponibilização de frações significativas extraídas de dados, informações e conhecimentos, na medida necessária para que o profissional de inteligência possa realizar suas atividades com a devida acurácia e abrangência. Lembra que nós estávamos falando sobre a questão, o termo não era fracionamento. Falamos aí na última aula, tá? Era um outro termo. Agora eu acho que era segmentação. Não era segmentação, porque segmentação a gente ainda vai passar por S, letra S, né? Mas era, não sei se era fracionamento. Enfim, é isso aqui, necessidade de conhecer, tá bom? São disponibilizadas frações significativas extraídas de dados, informações e conhecimentos. É só a medida necessária para o profissional trabalhar, tá bom? Então, se você pegando o que eu falei na última aula, ligando isso daqui, você vai entender perfeitamente, tá? Conceito número 2. É uma condição inerente ao efetivo exercício do cargo. Função, emprego ou atividade indispensável para que o possuidor de credencial de segurança tenha acesso a dados, informações ou conhecimentos sigilosos. Neutralização. Redução dos efeitos da consecução de ação adversa, procurando reverter ou mitigar seus resultados, podendo ser realizada com emprego de ações especializadas, tais como contra-propaganda, desinformação, comprometimento do agente adverso e vazamento controlado de informações para mídia. Neutralizar. Anular ou mitigar os efeitos de uma ação adversa, concluída ou em curso. Letra O. Óbices. Ameaças que se interpõem aos interesses nacionais, mas são desprovidas da intencionalidade de causar prejuízo. Então, óbices, lembre de obstáculo, não são intencionais. Objetivar. Fase do ciclo do ramo de inteligência na qual são determinados os temas, os recortes e as abordagens das áreas que serão trabalhadas. Objetividade. Princípio geral da atividade de inteligência que prescreve a orientação a objetivos claros e delimitados por parte dos profissionais de inteligência, evitando os esforços necessários, desperdício de recursos. Então, a inteligência está muito ligada com a objetividade. Fazer aquilo que é necessário para atingir o objetivo. Nada mais, nada menos. Objetivos nacionais. Identificação de necessidades, interesses e aspirações que a nação busca satisfazer. Objetos de interesse diverso. Pessoas, dados, informações, conhecimentos, áreas, instalações, bens, serviços, materiais ou equipamentos, sistemas de informações e comunicações visados por agentes adversos. Obstrução. Impedimento da consecução da ação adversa, iniciada na fase de orientação, quando são implementadas as medidas de proteção da contra-inteligência preventiva, além de outras necessárias para a situação em acompanhamento. Obstruir. Impedir o início de uma ação adversa, cujo planejamento tenha sido detectado ou interromper o seu desenvolvimento após iniciar. Operação, mais um termo bastante importante. Estrutura de função básica do elemento de operações responsável pelo gerenciamento e pela execução das ações especializadas propriamente ditas. Vamos seguindo aqui. Se você cansou, para, dá um pausa, toma um café, toma uma água, toma um chá, toma um refrigerante, qualquer coisa, dá uma respirada e volta para a aula, tá bom? Aqui eu vou seguindo. Operações de inteligência. Conjunto de ações operacionais voltado para a obtenção de dados, informações e conhecimentos indisponíveis, além da implementação de medidas de contraposição às ações adversas, como forma de contornar obstáculos e de alcançar objetivos dentro de contexto de adversidade. Mais um termo bastante importante. Destaca aí, operações de inteligência. Oportunidade. Princípio geral da atividade de inteligência, que determina a representação de resultado em prazo apropriado de trabalho realizado pelos profissionais de inteligência, para que seja utilizado de forma eficaz. Oportunidades. Condição ou fator favorável à consecução de interesses nacionais. Orientar. Fase do ciclo de contra-inteligência, em que se oferecem instruções aos responsáveis pelos potenciais alvos de interesse adverso, buscando conscientizá-los quanto à necessidade de proteção
a fim de evitar ou minimizar prejuízos ao Estado e à sociedade. Vamos lá, galera, que está acabando, hein? Órgão, organismo de inteligência. É uma estrutura de trabalho contínuo responsável pelo exercício profissional da atividade de inteligência. Veja também, serviço de inteligência e fração de inteligência. Já vimos situação de inteligência, vamos ver serviço de inteligência logo depois. Órgão, organismo de inteligência, mais um termo importante para você prestar atenção. OSINT, acrônimo em inglês de Open Source Intelligence, ver inteligência de fontes abertas, nós já vimos isso aí. P, pensamento crítico, capacidade de analisar o objeto com clareza e racionalidade, utilizando abordagens fundamentadas para interpretá-lo de forma imparcial, reflexiva e ética, a partir da construção de argumentos baseados em dados, informações e conhecimentos confiáveis e em evidências factuais. Planejamento, fase da metodologia de produção de conhecimento, na qual se elabora o planejamento do trabalho a ser desenvolvido, a partir de uma demanda de produção de conhecimento. Plano de inteligência, documento que orienta as ações voltadas para o cumprimento da Política Nacional de Inteligência e serve de parâmetro para os organismos que desempenham atividade de inteligência elaborarem seus planos específicos. Política Nacional de Inteligência, PNI, mais um termo importante, tá? Documento de mais alto nível de orientação da atividade de inteligência no país, concebida em funções dos valores e princípios fundamentais consagrados pela Constituição Federal, das obrigações decorrentes dos tratados, acordos e demais instrumentos internacionais de que o Brasil é parte, nas condições de inserção internacional do país e da sua organização social, política e econômica. Preparador de insumos, função exercida por profissional de inteligência responsável pelo processamento inicial dos insumos coletados, se necessário, assim como pelas ações de limpeza, correção, verificação de lacunas e imprecisões, sumarização, correções de formato, tradução e organização para facilitar ações de avaliação e análise. Basicamente, é uma pessoa que vai tratar os insumos colhidos. Prevenir ameaças em abstrato. Aliás, prevenir, antecipar ameaças em abstrato, com vistas a impedir sua concretização ou mitigar seus efeitos. Então, prevenir, você está se antecipando a ameaças abstratas, que podem ser diversas, não é uma específica, não são uma específica. Processo decisório nacional, conjunto de atos praticados no âmbito do Poder Executivo que culminam na escolha dos objetivos de governo, na formulação das políticas e na definição de estratégias para alcançá-los ou mantê-los. Produção de conhecimentos, processo intelectual em que a capacidade humana, auxiliada por metodologia própria, possibilita a elaboração de um conhecimento especializado estruturado a partir de dados devidamente avaliados e analisados para atender às demandas do processo decisório em qualquer de seus níveis. Mais um tema importante. Produção de eventos, ações realizadas de modo sigiloso que visam a produção de eventos para atender aos objetivos da atividade de inteligência. Propaganda diversa, conjunto de ações realizadas com emprego de técnicas e métodos de comunicação social, para, de algum modo, persuadir público-alvo e influenciar sua atitude, opinião, emoção e comportamento. Proporcionalidade, regra do elemento de operações, que determina que meios e técnicas escolhidos serão executados até o limite estritamente necessário para o cumprimento do objetivo da ação sigilosa. Proteção, emprego de medidas complementares para proteger a integridade e a identidade dos agentes empregados, os sigilos objetivos da ação operacional e o próprio órgão de inteligência. Vamos agora para a letra R. Raciocínio, elaboração mental a partir de qual juízos prévios permitem gerar logicamente novo juízo. Ramo contra a inteligência, mais um termo muitíssimo importante aqui para vocês. Ramo da atividade de inteligência que desenvolve ações especializadas destinadas a prevenir, detectar, identificar, avaliar, obstruir e neutralizar atividade de inteligência diversa, incluindo ações que constituam ameaça a interesse da sociedade e do Estado e ao processo decisório, a salvaguarda de conhecimentos, informações e dados sensíveis, dos meios que os retenham ou quem transmitem, de seus detentores e de suas áreas e instalações. Ramo inteligência, mais um termo que você tem que dar atenção. Ramo da atividade de inteligência, que o objetivo é produzir e difundir conhecimentos às autoridades competentes,
relativos a fatos, eventos, situações ou fenômenos que ocorram dentro e fora do território nacional, de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação governamental, que se constituam ou indiquem oportunidades e ameaças aos objetivos fundamentais do Estado. Rastreabilidade. Princípio geral da atividade da inteligência, que estipula o registro das ações desenvolvidas nas atividades de inteligência, de forma a garantir que possam ser auditadas. Reclassificação. Alteração do grau de sigilo atribuído. Recrutamento. Ação que visa convencer uma pessoa a trabalhar de forma consciente ou inconsciente em benefício de um órgão de inteligência. Logo, vamos lá, ó. Uma pessoa que foi recrutada, pode ser que ela foi recrutada de forma consciente ou inconsciente. A partir do momento que ela foi recrutada, ela está trabalhando para aquele órgão, mas ela pode não saber que esteja trabalhando ali, que está trabalhando para um órgão específico de inteligência, tá? Recrutamento de agentes de influência. Ação que visa ao aliciamento e controle por entidades estrangeiras de pessoas utilizadas como instrumentos para emitir mensagens e interferir na política, no mercado e na sociedade de modo a favorecer os interesses do patrocinador. Podem ser objeto desse recrutamento oficiais de governo, políticos, acadêmicos e influenciadores, entre outros. Recursos financeiros. Capital disponível para execução de uma ação sigilosa. Recursos operacionais. Aplicação combinada das capacidades humanas, técnicas, financeiras e logísticas à disposição do elemento de operações. Reflexão crítica. Princípio do elemento de análise que preconiza que o analista deve manter alta criticidade sobre o seu próprio entendimento da realidade. Resiliência. Princípio do elemento de operações que preconiza que este deve se mostrar resistente a dificuldades e frustrações, a fim de ser capaz de perceber, avaliar e reagir rapidamente a situações diversas e controlar sua atuação de forma a não comprometer as ações operacionais que estão sendo desenvolvidas. Nas aulas anteriores, nós falamos que essa é uma característica que tem que ser muito presente no profissional de inteligência, principalmente naquele profissional da linha de frente que está ali nas operações, tá? Reunião. Fase da metodologia de produção de conhecimento, na qual são empreendidas ações para a obtenção e o preparo dos insumos com a finalidade de responder aos aspectos essenciais a conhecer, ou seja, as perguntas elencadas no planejamento que visam elucidar o problema formulado a partir do assunto. Revisor. Função exercida pelo profissional de inteligência responsável por garantir que problemas mais simples e superficiais possam ser detectados antes do envio do produto para o validador, incluindo questões como adequação ao usuário, correção gramatical, adequação aos princípios de linguagem, de inteligência e problemas de argumentação e de lógica. S. Sabotagem. Ação que visa destruir, danificar, comprometer ou inutilizar total ou parcialmente dados, informações, conhecimentos, materiais, equipamentos, instalações, sistemas logísticos, cadeias produtivas e infraestruturas críticas do país, e assim afetar a capacidade de satisfação das necessidades essenciais da população e dos interesses do Estado. Segurança. Princípio geral da atividade de inteligência que impõe a adoção de medidas de salvaguarda adequadas a cada situação, visando a garantir que os conhecimentos produzidos e ações realizadas estejam devidamente protegidos. Segurança orgânica. Atividade responsável por implementar medidas de segurança, medidas de prevenção e, quando pertinente, medida de contraposição. Serviço de inteligência. Organismo que tem por finalidade única a execução da atividade de inteligência. Ver também órgão, organismo de inteligência e fração de inteligência. Nós já vimos os dois. Sigilo. Condição atribuída a um dado, informação ou conhecimento de este ser revelado apenas à pessoa, organização do sistema ou entidade autorizada e credenciada para tal. Sigilo das fontes. Garantia de proteção do sigilo das fontes de dados, informações e conhecimentos utilizados na elaboração do produto de inteligência. SIGINT, acrônimo em inglês de Signals Intelligence, ver a inteligência dos sinais, nós já vimos isso aí. Simplicidade. Princípio geral da atividade de inteligência que estabelece ações planejadas e executadas pela atividade de inteligência, de modo a evitar complexidade, custos e riscos desnecessários. Galera, na atividade de inteligência, não só na atividade de inteligência, na atividade policial também, de um modo geral, geralmente o mais simples é o melhor para aquela situação. Síntese.
Operação mental, em que se concebe a composição ou recomposição de um todo a partir de elementos constitutivos, generalizados, provendo assim conjunto coerente e compreensível. Mais um, eh, mais um termo importante aqui, ó, Sistema Brasileiro de Inteligência, que é o SISBIN, sistema instituído pela Lei 9883 de 99, composto por órgãos e entidades nos termos do Decreto 11.693 de 2023, que, direta ou indiretamente, possam produzir conhecimentos de interesse das entidades de inteligência. Ver também comunidades de inteligência e sistemas de inteligência. Sistemas de inteligência, conjunto de organismos de inteligência de um Estado submetido total ou parcialmente a normativas que regem sua interação. Ver também comunidade de inteligência e sistema brasileiro de inteligência. Situações, ocorrências contextualizadas a partir da experiência humana, sendo parte constituinte da realidade dos eventos, designando o contexto no qual um ou mais eventos em andamento devem ser avaliados. SOCMINT, acrônimo em inglês de Social Media Intelligence, ver inteligência das mídias sociais, já vimos isso. Letra T, TECINT ou TECINT, acrônimo em inglês de Technical Intelligence, ver também inteligência técnica, nós já vimos isso. Técnica de avaliação de dados, informações e conhecimentos, TAD, técnica voltada para atribuir grau de credibilidade aos insumos da produção de conhecimentos de inteligência, por meio da avaliação de todos os tipos de insumo por um profissional de inteligência, sejam eles dados, informações ou outros conhecimentos. Técnicas acessórias, técnicas utilizadas para subsidiar, de forma complementar, a produção de conhecimento de inteligência, respeitando o procedimento preconizados pela MPC, que é a Metodologia de Produção de Conhecimento. Técnicas analíticas estruturadas, TAI. Técnicas adicionais aos métodos tradicionais de produção de inteligência, as quais proporcionam meios sistemáticos para externar processos mentais individuais. Técnicas operacionais, procedimentos e métodos especializados de emprego de pessoal e material nas ações sigilosas. Terrorismo, temos aqui mais um termo importante. Consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 13.260 de 2016, acho que é a Lei do Terrorismo. Por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. O usuário, autoridade governamental ou entidade destinatária de conhecimento produzido. Utilidade, princípio geral da atividade de inteligência que dispõe sobre a orientação dos resultados das ações de inteligência, a partir da necessidade de quem irá usá-lo, fornecendo assim um produto potencialmente útil. Letra V, validador, função exercida por profissional de inteligência responsável pela avaliação e validação técnica da qualidade analítica do conhecimento de inteligência. V, vazamento, divulgação não autorizada de dados, informações e conhecimentos sigilosos. Galera, é o seguinte, chegamos ao final aqui daquilo que era necessário. Temos aqui o capítulo 9, que é a parte 9, que são as fontes e leituras adicionais, mas não está no nosso edital essa parte. Acabamos a doutrina da atividade de inteligência da ABIN. Para você que chegou até aqui, meus parabéns, tá bom? Vamos seguindo agora na matéria de inteligência com outras aulas. Se você gostou da aula, deixe seu like aí, por favor, que isso ajuda, tá bom? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento aí, principalmente para quem vai fazer a prova do IPU, tá? Mas essa matéria que a gente estudou serve para outros concursos também que utilizem a doutrina da atividade de inteligência da AB. Então é isso aí, galera. Bom estudo, valeu e até mais.